turma, sejam bem-vindos à semana 4, né? Essa é uma videoaula que nós vamos contar novamente com a professora Mônica Garbim. Ela já esteve conosco na semana anterior e nessa semana ela vai nos ajudar a refletir sobre o potencial das tecnologias para a prática docente, uma temática fundamental, não só para a nossa disciplina, mas para o contexto profissional de vocês. E além disso, acho importante destacar que a Mônica é uma das autoras do texto base dessa semana, que vai discutir sobre as práticas pedagógicas inovadoras e como propô-las no contexto da formação de professores. Como vocês já sabem, a Mônica é uma professora pesquisadora aqui da Univesp, então ela conta nesse texto um pouco da experiência que ela teve também aqui com a gente. Então, Mônica, novamente te agradecer, né, a generosidade de estar aqui com a gente. E nessa semana, a nossa pergunta norteadora é exatamente, eu brinco que são as perguntas de 1 milhão, né? Como aproveitar o potencial das tecnologias nas práticas docentes de uma forma verdadeiramente inovadora? Primeiro, obrigada novamente por estar aqui, né, para discutir esse tema tão relevante. E a gente pensar as tecnologias numa prática realmente inovadora, eu acho que o próprio texto, né, trazendo um pouquinho da abordagem do texto, ele apresenta ali algumas experiências que a gente teve no uso de tecnologias ou mesmo de metodologias ativas, numa perspectiva dentro da escola mesmo, da visão escolar. Eu acho que o ponto essencial que esse texto apresenta ali e que pode ser incorporado para a inovação do professor é ouvir o contexto, é ouvir as pessoas, é ouvir aquilo que as pessoas têm de experiências, porque na realidade, se a gente for pensar, a gente sempre concebe o professor como centro do saber, enfim, ele é aquele que detém todo o conhecimento. Mas existe uma parcela ali de conhecimento do professor que é um saber da experiência que ele tem, que ele consegue articular e pensar em novas abordagens. Então, esse texto, ele articula bem essa questão do como que eu posso trazer uma certa inovação a partir do diálogo que eu estabeleço com as pessoas. Então, o que é que o meu aluno precisa? O que é que o meu aluno está tendo dificuldade? Aonde que eu posso pensar práticas diferenciadas, levando em consideração essa perspectiva do aluno, por exemplo, ou da própria escola. Então, esse texto, ele traz mesmo essa perspectiva, né, de como que eu posso, nesse caso nós utilizamos uma metodologia ativa, mas como que ele consegue, a partir dessa experiência que é trazida pelo aluno, que também é parte do processo de ensino e de aprendizagem, acho que a gente precisa reforçar isso, né? O professor não é somente, não é o único ator nesse contexto, mas como que eu consigo trazer esse aluno também para dentro da aprendizagem, para o centro do processo. Então, eu diria para os professores começarem nessa perspectiva, né? Da gente pensar nessa perspectiva. Muito bom, Mônica. E é só para realmente reforçar na sua fala, assim, com base nessa sua experiência, né, que é algo que foi aí trilhado ao longo do tempo, o que você destacaria como essencial para esse reconhecimento mesmo, né? Quais são as ações docentes que podem destacar, né, ou podem evidenciar essas práticas? Que você destacaria? Primeiro, eu diria para o professor, para ele pensar numa perspectiva de que é autor também, né? Porque muitas vezes o professor ele parte de uma perspectiva de eu preciso fazer um curso para ter um determinado conhecimento, eu preciso partir de algum lugar ou de algum conhecimento, de alguma forma científico, para que valide o meu conhecimento. E esse conhecimento da prática desse professor, ele também é um conhecimento relevante na história, né, e no planejamento mesmo das ações dentro da escola. Então, eu diria para ele partir disso, né, desse planejamento inicial para uso ou não de tecnologias, né? Enfim. Muito bom. E Mônica, faz todo sentido, né? Porque você está destacando aí pressupostos que são básicos e essenciais para essa promoção de estratégias que tenham a mediação das tecnologias. Tem algum elemento que você destacaria também
que poderia favorecer essa articulação, né, dessa mediação das tecnologias com o cotidiano escolar? Porque muitas vezes assim, o professor realmente está sobrecarregado, tem muitas demandas. O que você destacaria do contexto, né? Eu acho que seria importante também marcar essa análise também mais macro, né? Porque também, senão a gente parece que está sempre culpabilizando a vítima, né? O que você destacaria desse contexto? Bom, desse contexto todo, eu diria assim, acho que o professor ele precisa conhecer o contexto onde ele está, né, para que ele pense nas melhores práticas possíveis dentro daquele determinado cenário. E um dado importante para o uso de tecnologias é conhecer primeiro os meus alunos e conhecer quais são as tecnologias disponíveis que eu tenho naquele contexto para fazer alguma atuação. Então, quando a gente fala, né, e você bem colocou, muitas vezes a gente coloca toda a culpa da educação nas costas do professor, enfim, aquilo que funciona ou não. Na verdade, não é isso, né? A gente não quer que o professor saia do seu cotidiano, daquilo que ele sabe, daquilo, né? A gente quer que o professor ele possa explorar outras metodologias, outras tecnologias, mas dentro de um determinado contexto. Esse contexto precisa levar em consideração, como eu disse, os alunos e as tecnologias disponíveis, mas também o tempo de execução. Então, eu preciso estar atento ao tempo da minha aula, eu preciso estar atento até mesmo às condições que eu tenho, né? Muitas vezes eu trabalho 3 turnos, não consigo atuar, mas o que eu consigo fazer de diferente dentro desse meu contexto? Então, eu diria que conhecer esse contexto do professor, da sua atuação, dos seus alunos, o contexto da sua escola, são saberes importantes ali para que o professor possa articular o uso das tecnologias, né? Como eu disse no vídeo anterior, eu acho que é importante reforçar, o cerne do uso de tecnologias é o papel do professor, é destacar esse papel desse professor, é a tecnologia como meio e não como fim. Então, para isso, eu preciso sim articular todos esses contextos, né, esses diferentes contextos e diferentes necessidades para que eu possa trabalhar com o uso de tecnologias. Muito bom. E agora pensando um pouco nas articulações com o texto base, né, que foi o nosso eleito aí da semana. Vocês fazem, né, no texto, uma análise dos projetos propostos pelos licenciandos, né, sob 2 prismas. A articulação dos conteúdos curriculares para a resolução de problemas e a utilização dos princípios das metodologias ativas no cumprimento das etapas desse projeto. Você acha que estes 2 prismas também podem favorecer o aproveitamento desse potencial das tecnologias, que é o tema dessa semana? Com certeza, com certeza. No caso específico do texto, a gente trabalha no contexto de ensino superior. Então, como que foi pensado essa atividade específica que é o projeto integrador? A gente tem ali algumas disciplinas que dão suporte para o tema da semana. Então, a gente tem ali elencado um tema gerador para esse estudante, que articula os conhecimentos do currículo do curso de pedagogia, o curso de licenciatura de modo geral, né? E na sequência, eles usam, né, os princípios das metodologias ativas, a gente usa a aprendizagem baseada em problemas e por projetos e o design thinking. Então, eles articulam esses conhecimentos e conceitos que são trabalhados dentro do currículo dos cursos de licenciatura com as metodologias ativas. Então, e a gente parte do princípio, né, quando a gente fala de design thinking, a gente trabalha assim, com a ideia inicial da empatia, que é o princípio de ouvir o outro. Então, quais são as necessidades do outro? Quais são os contextos que eu tenho dentro de uma determinada escola que me fazem seguir um determinado projeto, por exemplo. Então, o ponto principal, né, dessa articulação toda é essa ideia do escutar, ouvir o outro, né, da escuta, né. Então, quando eu vou pensar, por exemplo, no uso de tecnologias ou mesmo no desenvolvimento de algum projeto, a gente pode partir desse princípio também. Por que não pensar num projeto desenvolvido entre um professor de matemática e de língua portuguesa, por exemplo, que tenha um viés comum entre essas 2 disciplinas, articular com o professor de história, eu uso tecnologias em uma determinada disciplina, mas posso não usar em outra, posso pedir para que eles produzam um texto, por exemplo, coletivo, usando uma ferramenta de escrita coletiva que é aberta na internet, como o Google Drive, por exemplo.
não é? Então, essa articulação toda é importante partir mesmo do planejamento do professor, né? E o que ele pretende, quais são os objetivos de aprendizagem que eu tenho. Então, nesse caso específico do texto que vocês viram, é um ensino superior, mas nada impede que essa articulação toda, essa construção de um projeto, ela também não aconteça. E a gente tem vários exemplos, os próprios exemplos que surgiram no texto, né? Eles são exemplos de projetos que foram construídos dentro de um contexto escolar, né? Ótimo. E é importante, né, destacar isso, porque a escolha do texto foi nesse sentido mesmo, que pudesse ser uma inspiração, porque os alunos, os nossos estudantes estão nessa fase, né, em pensando nesse momento, né, como que eu levo, né, para minha ação todo esse potencial que você trouxe aí exemplos importantes que evidenciam aí o que a gente tanto defende, né? O potencial está nas práticas e nessa intencionalidade. E aí essa é a minha pergunta para você agora. Como que você vê essa intencionalidade docente, né? O quanto ela é importante ou não para tudo isso que a gente está conversando hoje? Para mim ela é essencial, ela é o cerne da discussão. Para mim, sempre, em todas as minhas falas, em tudo que eu posso, eu sempre coloco o professor como o centro da discussão. Por muito tempo, a gente havia uma discussão e até um certo preconceito em relação ao uso de tecnologias, porque diziam, isso vai diminuir o trabalho do professor, isso vai precarizar o trabalho do professor. E quando você pensa no uso de tecnologias de maneira bastante intencional dentro da educação e com foco intencional e com foco em educação, eu vejo um papel do professor, na verdade, como talvez ali um maestro de uma orquestra e que tem papel central, tem papel importante, né, no planejamento das ações, em estabelecer a ligação entre aquilo que eu preciso desenvolver no currículo escolar e quais são as metodologias, os métodos, as estratégias que eu vou usar para que esse currículo se desenvolva. Então, essa opção, né, essa vontade de usar a tecnologia, essa vontade de inovar, ela precisa partir e ela parte do professor. Então, no meu entendimento, o papel do professor ele é sempre central no contexto da educação. Sem o professor, a educação não existe, não é? Excelente, Mônica. A gente poderia ficar aqui muito tempo ouvindo você, porque realmente são os pressupostos que tanto eu quanto a Kate nessa bidocência aí, que a gente gostaria que vocês tivessem e levassem, né, para a prática de vocês. E assim, para a gente finalizar mesmo, e já aproveito para te agradecer novamente, eu fico muito feliz, eu espero que você que está aí nos ouvindo tenha gostado também, porque eu adorei, aprendi bastante com a Mônica. Foi um prazer conhecê-la pessoalmente, porque a gente já tinha tido outros contatos mais virtuais. Sim. Então, queria aproveitar esse momento para agradecer e pedir para que você desse uma dica ou um grande conselho, não sei se conselho seria uma boa palavra, mas uma palavra final mesmo, para que os nossos estudantes se sintam motivados a continuarem buscando, porque quem está aqui está buscando, né? Esse potencial das tecnologias para o aprimoramento das práticas. Primeiro, eu queria te agradecer de novo e dizer que também foi um prazer te conhecer pessoalmente, né? A gente já conversa há tanto tempo e agora a gente está se conhecendo pessoalmente. Mas o recado que eu gostaria de deixar, ele está muito ligado à fala que eu venho trazendo. O professor, né? A pessoa que está na escola, e aí eu digo gestores, professores, enfim, a pessoa, né, que faz a merenda dos alunos, enfim, eu acho que todo mundo que está trabalhando ali no contexto escolar é extremamente importante. A escola é um instrumento importante para a nossa educação, para a gente pensar numa construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Então, eu acho que esse é o principal ponto, né, da gente pensar a educação mesmo como uma possibilidade de melhoria da sociedade e eu vejo a tecnologia fazendo parte desse processo, mas, de novo, depende do professor, depende da vontade desse professor de inovar, depende da vontade desse professor em utilizá-la e pensar em como utilizar. Então, para que faça sentido o uso de tecnologias nesse contexto todo que eu estou falando, pense sempre, por que eu estou usando? Faz sentido eu usar? Não faz sentido eu usar? Se não faz sentido, não use. Então, esse é o recado que eu gostaria de deixar. Você que está aí nos ouvindo e nos assistindo, né,
você é um ator principal aí numa construção de uma sociedade melhor. E então não desanime, né? Continue fazendo o seu trabalho muito bem, como você vem fazendo há alguns anos já. Então, esse é o meu recado. Muito obrigada, Mônica. Estou muito feliz, eu acho que a nossa interação aqui é uma interação que busca, né, essa inspiração para que a gente tenha aí estímulos a continuar, porque realmente é uma trajetória aí com muitos obstáculos, mas essa parceria, né, essas construções de redes de aprendizagem entre nós, professores, é muito importante. Então, espero que você tenha gostado. Um abraço e até a próxima semana.